Olá, irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez aqui para gravarmos esse culto. Esperamos que estejam todos bem. Queremos falar que temos orado por todos vocês e o nosso desejo é que tudo isso passe para que possamos nos reunir novamente, estarmos juntos, tá bom? Aqui é a família. Olá, irmãos. Então nós queremos louvar a Deus, ouvir um pouco mais da sua palavra e vamos então ter uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor, como também agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, tá bom? Então novamente eu convido você a pegar a sua Bíblia, né, e sentar. Se não der, pode nos ouvir do jeito que você aí está. Mas nosso desejo é que realmente você faça desse tempo um momento de culto, tá bom? Então vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus e Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado porque as tuas misericórdias a cada manhã são renovadas, sendo assim a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, de louvar o teu nome e assim ouvir mais da tua palavra. Abençoa-nos, fortalecendo-nos, edificando-nos e nos ajudando, Pai, a mesmo nesse momento de crise, de aflição, a confiarmos no Senhor, a descansarmos em tuas promessas e assim, ó Deus, reconhecer que tu estás sobre o controle de toda essa situação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos louvar ao Senhor hoje com um cântico. Ele é exaltado, tá bom? Então esse cântico vai mostrar a grandeza de Deus, vai nos fazer lembrar que Deus está no controle e que em tudo Ele é glorificado, Ele é exaltado. Então cantemos, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Dessa vez o cântico Alfa e Ômega. Mais uma vez dizendo que tudo isso que nós temos passado aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos se está perto ou longe, mas a verdade é que esses sinais eles apontam para a volta do Senhor Jesus. Nós, como cristãos, precisamos ansiar esse dia,
precisamos dizer como o apóstolo João, Maranata, como o apóstolo Paulo, Maranata, amém, vem Senhor Jesus. Então cantemos o cântico Alfa e Ômega. Vamos então agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Vou me aproximar aqui, a família vai se retirar. Então nós queremos continuar nossas meditações na palavra de Deus. Então hoje nós faremos um resumo dos capítulos 3, 4 e 5 do livro de John Piper, livro intitulado Coronavírus e Cristo. Lembrando que John Piper ele é um pastor americano, pastor batista, um homem que eu admiro bastante, um homem de Deus que é piedoso e tem escrito bastante livros cristãos, certo? Livros que são estudos da palavra de Deus, tá bom? Lembrando que esse livro do John Piper, se você quiser, tiver o desejo de ler, ele está disponibilizado gratuitamente na internet. É só você entrar no site da editora Fiel, se cadastrar e então baixar o livro. O livro tem alguns formatos digitais, PDF e outros formatos, então você pode baixar o livro e pode ler, tá bom? No computador, no celular, é um livro muito bom.
Hoje, então, nós queremos fazer um resumo dos capítulos 3, 4 e 5. Eu quero só seguir um pouco a ideia de John Piper, mas falar muita coisa com minhas próprias palavras, tá bom? Então, nesses capítulos, John Piper ele vai enfatizar os atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Atributos de Deus, nós nos referimos às características ou às qualidades de Deus. Quando falamos de atributos de Deus, então nos referimos ao amor, bondade, soberania, sabedoria, misericórdia, eternidade. Então, tudo isso são atributos de Deus, tudo isso e muito mais. Hoje, queremos focar em 4 atributos. E a ideia é tentarmos analisar esses atributos à luz das Escrituras, trazendo para o contexto dessa atual pandemia, o coronavírus. Sempre é bom, em meio às circunstâncias difíceis, em meio às tribulações, às aflições, lembrarmos dos atributos de Deus, lembrarmos quem Deus é. E isso nos fortalece bastante. Então, nós iremos focar em 4 atributos. Esses 4 atributos são bondade, sabedoria, justiça e soberania. Então, bondade, sabedoria, justiça e soberania. Então, vejamos o que a Bíblia fala sobre esses atributos, como a Bíblia descreve Deus nessas qualidades, tá bom? Então, primeiramente, é preciso lembrarmos que a Bíblia ensina, a Bíblia afirma que Deus ele é bom. Esse é o primeiro atributo que queremos meditar aqui. Deus ele é bom. Então, há vários textos da Bíblia vai dizer que Deus é bom, vai afirmar que Deus é bom. Eu só quero destacar aqui alguns, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, versículo 18, quando os religiosos chegam para dizer que Jesus é bom, bom mestre, Jesus responde: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus, só há um que é Deus. Jesus então afirma, na verdade, que Deus ele é bom, ele é o único bom. É claro que Jesus aqui não está dizendo que ele não é bom. Na verdade, os estudiosos entendem esse texto da seguinte maneira: Jesus está querendo estar de modo sarcástico, falando, olha, se vocês dizem que eu não sou filho de Deus, por que vocês me chamam bom? Se bom só é Deus. Ora, se Jesus é bom, é porque ele é Deus, é porque ele é o Filho de Deus. Então aqui o próprio Jesus afirma que Deus é bom, e no Salmo 119, eu gostaria que você abra nesse texto, Salmo 119, por favor. Salmos 119, versículo 68. Então, Salmo 119, versículo 68, nos diz assim, o salmista afirma: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Eu quero enfatizar a primeira frase quando o salmista diz: Tu és bom e fazes o bem. Então aqui o salmista vai dizer não somente que Deus é bom, mas que além de ser bom, Deus faz o bem. E isso é muito interessante nós pensarmos, Deus ele faz o bem, ele faz o melhor para mim e para você, ele faz o bem para os seus filhos, ele faz o bem para a sua criação também. Ele não apenas é bom, como também ele faz o bem, certo? E aqui uma aplicação para nós, diante desse atributo, é lembrarmos que Deus sempre faz o bem. Isso significa que Deus sempre faz o que é o melhor para mim e para você. Ele sempre faz o bem para os seus filhos. E isso independente das circunstâncias. Nós não podemos duvidar que Deus é bom e que Ele faz o bem. E isso muitas vezes acontece nos momentos difíceis. Às vezes na tribulação, seja pela perda da saúde, seja diante desse coronavírus, diante das mortes que nós vamos vendo. E aí queremos nos questionar, será que Deus é bom? Deus realmente é bom? Mas a Bíblia afirma que Ele é bom e Ele faz o bem. Eu quero mais na frente me aprofundar mais sobre essa questão da bondade de Deus em meio às aflições, tá bom? Mas primeiramente,
eu quero que você entenda isso, que Deus ele é bom. Esse é um primeiro atributo de Deus, bondade. Ele é bom, e por ser bom, ele sempre faz o bem para os seus. Um segundo atributo que eu quero então enfatizar é a sabedoria de Deus. A Bíblia ensina que Deus é sábio, não somente que Deus é bom, mas também ele é sábio. E aqui alguns textos vai apontar para essa realidade. Por exemplo, Provérbios 8 vai dizer que Deus criou o mundo com sabedoria. Então, Provérbios capítulo 8, do versículo 28 ao 31, vai afirmar isso, que Deus, desde a eternidade, ele é sábio. Ele criou o mundo com sabedoria. Ele fez tudo com sabedoria, certo? Ele planejou tudo com sabedoria. Inclusive, lá nesse texto vai dizer que Deus delimitou as praias, o mar, né? Para que o mar não passe o seu limite. Já pensou? Não sei quantos de vocês aqui, os irmãos de Viçosa, já foram à praia. E é interessante você olhar para o mar é imenso, né? Muita água. E não sei se você já se perguntou por que toda essa água não passa o seu limite, né? Porque toda essa água não avança a terra. E aí a explicação é isso, né? Que Deus fez tudo com sabedoria. Ele delimitou o avanço do mar, né? Então isso vai mostrar que Deus ele é sábio. Além disso, em 1 Reis capítulo 4, vai dizer também que Deus ele concede sabedoria. Ele concedeu sabedoria a Salomão. Então Deus não somente é sábio, como também ele é fonte da sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. A verdadeira sabedoria só pode ser encontrada em Deus. Ou ser sábio só é para aqueles que buscam ao Senhor. É por isso que muitas pessoas que não conhecem a Deus, os incrédulos que rejeitam a palavra do Senhor, muitas vezes até se acham sábios, até se acham muito inteligentes. Mas a Bíblia vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A verdadeira sabedoria está no Senhor. Ele é sábio e ele é a fonte da sabedoria. Então vai dizer lá em 1 Reis que Deus ele concedeu sabedoria a Salomão. Ele deu sabedoria ao rei Salomão de Israel, o rei de Israel. E Salomão foi tão sábio que os outros reis de outras nações vinham ver Salomão, ficavam admirados pela sabedoria de Salomão. Agora, para pensar o seguinte, né? Se as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria de Salomão, imagine com a sabedoria de Deus. Ora, eu acredito que o que Deus concedeu a Salomão não é nem um pingo da sabedoria que Deus tem, que Deus é, certo? Além disso, em Tiago capítulo 1, versículo 5, eu também gostaria que você abrisse nesse texto, Tiago capítulo 1, lá no Novo Testamento, Tiago 1, versículo 5, aí Tiago depois de Hebreus. Então vai dizer o seguinte, Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sabedoria. Ora, por que ele dá sabedoria? Porque ele é a fonte da sabedoria. Deus é sábio e por ser sábio, ele é a fonte da sabedoria. Então, aqui fica muito claro esse segundo atributo de Deus. Deus, ele é sábio, ele tem sabedoria, ele é a própria sabedoria, certo? Aqui, algumas aplicações para nós é o seguinte: em meio a essa pandemia, a esse momento difícil, precisamos lembrar que Deus sabe o que está fazendo. Deus, ele é sábio, ele ordenou tudo isso, ele planejou tudo isso e ele sabe o que ele está fazendo. Então, às vezes a gente fala, né, Deus está no controle, mas por que Deus fez isso? Será que Deus não errou? Deus não é como os nossos governantes, né? Os governantes mundiais, nacionais, enfim. Os governantes, às vezes, optam por uma maneira, por um plano, depois se arrependem, viu que erraram, enfim. A verdade é que Deus não é assim, ele não erra, ele é sábio. Ele sempre sabe o que faz.
certo? E aí outra coisa também importante aqui entendermos é que, sendo Deus sábio, Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Então isso aqui se complementa com o primeiro atributo. Deus ele é bom e Deus ele é sábio. Então Deus não somente faz o bem, mas Ele sabe fazer o bem. Deus não somente é bom, mas Ele sabe o que é bom. Nós é que muitas vezes não sabemos nem o que é o melhor para nós. Mas Deus sabe o que é o melhor para mim e o que é o melhor para você, porque Ele é sábio, certo? Então, esse segundo atributo de Deus deve nos fazer refletir sobre isso. Um terceiro atributo que eu quero também meditar com vocês é a justiça. Então Deus ele é bom, Deus é sábio e Deus é justo. Eu gostaria que você abrisse num texto lá em Deuteronômio. Deuteronômio fica lá no Antigo Testamento, é o 5º livro do Antigo Testamento. Então vou lá para o início, Deuteronômio capítulo 32, um texto muito interessante que fala sobre a justiça de Deus, tá bom? Então, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Então, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Então diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Atente a essa frase. Não há nele, não há em Deus injustiça. É justo e reto. Então Deus, ele é justo e reto. E sendo justo e reto, não há em Deus nenhuma injustiça. Deus ele não comete nenhuma injustiça. Aplicando isso a essa pandemia, né? Talvez você possa pensar, né? Mas mesmo diante dessa situação tão triste, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, perdendo seus parentes, por que Deus não faz nada? Por que Deus permite que as pessoas morram? Esse Deus, será que realmente é bom? Será que esse Deus é justo? Será que esse Deus sabe o que está fazendo? Então, é preciso lembrarmos que a Bíblia afirma que Deus é justo. Não há nele nenhuma injustiça. Por mais que às vezes a gente não entenda tudo o que acontece, é preciso lembrarmos que Ele é justo. Nada do que acontece faz de Deus uma pessoa injusta. Na verdade, nós é que somos injustos. Nós é que não somos bons. Nós é que não sabemos o que fazemos. Como diz Romanos 3, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Certo? Então, quando o padrão é Deus, né? Quando o padrão é a justiça e a bondade de Deus, ninguém é bom no padrão de Deus. Ninguém é justo no padrão de Deus. Quando nós sofremos até por merecimento. Sofremos porque somos pecadores. Sofremos porque o pecado entrou no mundo. Todos os dias pecamos. Talvez você possa pensar, mas eu não mereço. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, nunca cometi assassinato, nunca fui preso, pago minhas contas em dias, mas todos os dias pecamos. Tudo que sofremos aqui nessa vida não será injusto, porque somos pecadores. Agora, injustiça sofreu foi Jesus, aquele que não pecou, aquele que não tinha pecado algum e foi à cruz, foi crucificado, foi maltratado. Ele sim, de fato, sofreu injustiça. Mas nós não, nós somos pecadores. Então, nada nessa vida faz de Deus injusto, Ele sempre será justo, certo? Mesmo em meio a essa pandemia. E por último, a Bíblia também afirma que Deus ele é soberano. Soberania é o 4º atributo de Deus que eu quero meditar com vocês nesse momento. Então, Deus ele é bom, Deus é sábio, Deus é justo e Deus é soberano. Certo? Deus é soberano. Mas o que significa soberania? Né? Soberania significa
que Deus está sob o controle de tudo. Ele está controlando todas as coisas. Ele está acima até dos reis da terra. Ele está acima até dos governantes desse mundo. Como diz em Daniel, lá no profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Se você puder abrir, Daniel, capítulo 4. Daniel ainda fica no Antigo Testamento, mais para o final, tá bom? Profeta Daniel, depois de Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 35, nos é dito assim: o rei, aqui é a afirmação de um rei, certo? Um rei chamado Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia. Ele afirma o seguinte sobre Deus. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então Deus, ele é soberano. Ele governa sobre os moradores da terra. Ele governa sobre os reis. Ele governa sobre cada situação nessa vida. Deus, ele tem sob o controle as nossas vidas. Ele tem o controle os nossos dias de existência. Como eu já falei aqui, em Tiago diz, que Deus, ele é soberano, de modo que amanhã nós só viveremos se ele quiser. Não só viveremos, mas faremos isso ou aquilo. Jesus também falou que nenhum pardal, nenhum pássaro cai do céu se não for pelo consentimento de Deus. Nenhum fio de cabelo nosso se perderá se Deus não quiser. Então, isso mostra que Deus, ele está sob o controle até sobre os mínimos detalhes da vida. Ele é soberano, ele está sobre o controle de tudo. Quando falamos que Deus é soberano, nós também estamos afirmando que tudo acontece porque Deus deseja, porque Deus ordena que aconteça. Eu sei que as pessoas gostam muito de diferenciar a ideia de Deus ordenar e Deus permitir, certo? Mas quando nós pensamos mais a fundo, essa diferença não é tão grande. Porque se você parar para pensar o seguinte: por que Deus permite? Porque Ele quer. A resposta vai ser essa. Por que Deus permite que o coronavírus aconteça? Porque Ele quer. Então, na verdade, tudo acontece porque Deus ordena, porque Deus quer, porque Deus deseja que aconteça. Isso, porém, não significa que o homem ou Satanás não sejam responsáveis pelo mal no mundo. Na verdade, tanto o homem como Satanás são responsáveis ou são culpados pelos males no mundo, certo? Então, por exemplo, pare para pensar no sofrimento de Jó. Então, Deus permitiu o sofrimento de Jó. Deus ordenou. Deus desejou o sofrimento de Jó. Mas quem foi que causou o sofrimento de Jó? Foi Satanás. Deus falou para Satanás, deu a permissão a Satanás. Porém, quando lemos a história de Jó, diz que os caldeus que roubaram os bens de Jó. Quem eram os caldeus? Era um povo inimigo. Então veja aqui que na história de Jó estão envolvidos Deus, Satanás e o homem. Então Deus é soberano, mas Satanás, ele é culpado pelo sofrimento de Jó. Não somente Satanás, mas os caldeus, os homens que roubaram os bens de Jó, também eram culpados. Então, isso não significa, quando falamos que Deus, ele é soberano, não significa que o homem não seja responsável pelas suas atitudes. Além disso, pare para pensar, por exemplo, na morte de Cristo, A Bíblia diz que Deus ordenou a morte de Cristo, que a morte de Jesus estava no plano de Deus. Era algo que já estava decretado desde a eternidade. Porém, o apóstolo Pedro, falando sobre a crucificação, ele diz que os homens, os religiosos, foram quem matou Jesus. Eles mataram Jesus. Eles eram culpados pela crucificação de Jesus. Certo? Então, quando falamos que Deus é soberano, Ele ordena tudo, Ele decreta tudo. Porém, de uma maneira que nós não entendemos muito bem,
o homem sempre é responsável pelas suas ações. O homem sempre é responsável pelos seus erros, certo? Isso não tira, a soberania de Deus não tira a responsabilidade humana ou até mesmo os erros, o pecado, a maldade de Satanás, tá bom? Então, mesmo diante desse coronavírus, lembre-se que Deus é soberano, Ele está no controle, Ele está sob o controle de nossa vida, Ele está no controle das nações, dos governos, Ele é soberano. E no momento em que Ele quiser parar essa pandemia, Ele para. Enquanto Ele não quiser, Ele não vai parar. E isso mostra que de fato Ele é soberano. Eu queria então encerrar essa meditação aqui com 3 considerações finais, tá bom? De modo bem breve. Então, primeiro, diante desses 4 atributos, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio e Deus é soberano. Deus é bom, sábio, justo e soberano. Então, diante desses 4 atributos, eu queria aqui fazer essas 3 considerações, né? Primeiro, a aflição causada pelo coronavírus não nega a bondade e a justiça de Deus. Então lembre-se disso. Eu sei que essa pandemia tem causado muito sofrimento. Muitas pessoas têm morrido. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. E isso é mal, isso é ruim, isso é sofrimento, isso é aflição. Mas lembre-se que nada do que acontece nessa vida anula a bondade e a justiça de Deus. Nós é que não somos bons, nós é que não somos justos. Ele é justo, Ele é bom. Então, sempre lembre disso. Nada que aconteça comigo, ainda que eu perca minha saúde, ainda que eu perca minha família, ainda que eu entre numa crise financeira, ainda que eu perca meu emprego, ainda que o meu casamento não vá bem, Deus permanece justo e bom. Lembre-se disso. Uma segunda consideração é que, embora Deus tenha planejado essa pandemia, lembre-se, as pessoas são responsáveis por suas atitudes. Os responsáveis por essa pandemia hão de prestar contas diante de Deus. Eu sei que existe uma grande discussão se esse vírus foi acidental ou foi proposital, se foi criado em um laboratório ou se foi de um animal, enfim. Mas lembre-se de uma coisa, que a propagação do vírus, ela tem responsáveis, seja pessoas que inventaram o vírus e disseminaram, seja a responsabilidade dos governantes. É preciso lembrarmos disso, que mesmo Deus sendo soberano, os responsáveis pela propagação do vírus, os responsáveis pela morte das pessoas, tanto os governantes, que na verdade estão fazendo disso política e realmente estão desejando que as pessoas morram, irão prestar contas diante de Deus. As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Nunca esqueça disso. E por fim, mesmo nas provisões amargas, né? O coronavírus é uma provisão de Deus, uma provisão que é amarga, não é doce. É uma provisão que causa sofrimento. Mas mesmo nas provisões amargas, lembre-se que Deus sempre visa a glória dele e o nosso bem. Então Deus, ele intenta, mesmo no mal, Deus intenta o bem. Mesmo nas más situações, Deus sempre visa o bem no final. Assim foi com José. Lembra de José no Antigo Testamento? Então, José foi vendido, foi escravo, sofreu na prisão, foi preso. Mas no final, Deus transformou o mal na vida de José em bem. Foi governador do Egito e pôde então preservar os descendentes de Israel e toda a terra. Então Deus transformou o mal em bem. Assim foi com Jó. Jó sofreu, perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. Foi quase que abandonado pela esposa. Mas o final da vida de Jó é o bem. Deus transforma o mal em bem. Ele intenta o bem mesmo diante das más circunstâncias.
E eu queria então fazer com que você também lembre de Jesus. Jesus sofreu, Jesus realmente sofreu mal. Ele foi maltratado, humilhado, morto. Mas é interessante que Deus planejou tudo isso. Deus decretou a morte de Cristo. Mas é interessante que o mal que Jesus passou visava o nosso bem. E que bem? A nossa salvação. Eu gostaria de encerrar lendo Isaías 53, por favor. E vamos então encerrar Isaías 53, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Isaías 53, que nos diz assim. Isaías 53, versículo 10. Versículo 10 e 11, diz assim, falando sobre uma profecia sobre a morte de Cristo, falando assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, ao Senhor agradou fazer o filho sofrer, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, a morte de Cristo era da vontade do Senhor. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é interessante. O sofrimento de Cristo trouxe o nosso bem. Foi pelo sofrimento de Cristo que nós pudemos então ter os pecados perdoados. Foi pelo sofrimento de Cristo que as nossas iniquidades foram levadas. Então Deus, aqui como falando, Deus verá o fruto do seu penoso trabalho. Então é isso que acontece. Mesmo nas provisões amargas, Deus visa o nosso bem e a glória do seu nome. Que diante desse momento nós possamos então crescer, pedindo que o Senhor opere o bem em nossas vidas, mesmo diante dessa provisão amarga. E você que não tem a Cristo, que está nos escutando, lembre-se, o sofrimento de Cristo foi a maior injustiça do mundo, foi o pior mal do mundo, e todo esse mal, tudo que aconteceu com Jesus, foi visando o seu bem, foi visando a sua e a minha salvação. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e de fato seja beneficiado com o fruto do seu penoso trabalho. Assim, diante desse coronavírus, creia que Deus é bom, que Deus é sábio, que Deus é justo e que Ele é soberano. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo culto.